Pensa só na seguinte situação. E se existisse um roteiro, escrito mais de 30 anos atrás, que descrevesse com uma precisão assustadora os eventos que a gente vê no mundo hoje? Mas não como uma profecia, e sim como um plano. É sobre essa ideia, no mínimo intrigante, que a gente vai mergulhar hoje. A teoria de William Cooper. Então, tudo isso começa lá em 1992. Um homem chamado William Cooper, que se apresentava como um ex-membro da inteligência da Marinha, veio a público com uma afirmação, olha, bombástica. Ele dizia ter descoberto um roteiro detalhado para o futuro. O nosso futuro. Certo. Primeiro de tudo, vamos entender quem foi essa figura William Cooper e que plano era esse que ele alegou ter exposto ao mundo. A pergunta que não quer calar é, tá, mas que plano é esse, afinal? Segundo o que o Cooper descreveu, a estrutura é até bem simples e se divide em basicamente 3 passos. Olha só como seria. Primeiro, seria criada uma crise global. Algo devastador, talvez até com armamento atômico. Em segundo lugar, essa crise geraria um medo em massa, um desespero geral no planeta inteiro. E aí, para fechar, nesse cenário de pânico total, uma solução seria apresentada: a unificação de tudo sobre um governo mundial. A jogada final seria essa. No meio do caos, as pessoas, desesperadas por segurança, aceitariam abrir mão das suas soberanias em troca da promessa de paz. Uma troca que parece voluntária, mas nascida do medo. Tá, mas de onde alguém tiraria um plano tão sinistro e grandioso? É aqui que a teoria do Cooper dá uma virada ainda mais inesperada. A suposta fonte desse roteiro é algo que muita gente conhece, mas que poucos imaginariam sendo usado desse jeito. Segundo essa narrativa, o livro do Apocalipse não seria uma profecia para a gente esperar acontecer. Não, ele estaria sendo usado como um verdadeiro manual de operações. A alegação é que certas elites estariam usando o texto bíblico como um script, um roteiro mesmo, para fabricar eventos, manipular como a gente enxerga as coisas e, o ponto-chave, neutralizar qualquer oposição religiosa. Afinal, tudo pareceria estar simplesmente acontecendo como previsto. A ideia, resumindo, é bem chocante, né? Que os grandes acontecimentos mundiais não seriam acidentes, e sim uma encenação cuidadosa de um roteiro bem antigo. É uma forma de fazer a história parecer inevitável, quando, na verdade, ela estaria sendo dirigida por alguém. Ok. Para um plano dessa magnitude funcionar sem que a maioria perceba, uma coisa é fundamental: uma população distraída. E como se consegue isso? Bom, segundo Cooper, a resposta é uma tática que é tão antiga quanto o Império Romano. O conceito não é nada novo, vem lá da Roma Antiga, o famoso pão e circo. Uma estratégia clássica para manter o povo satisfeito, alheio aos problemas de verdade, oferecendo comida barata e entretenimento em massa. Simples e eficaz. A analogia que se faz é bem direta. O Coliseu e o pão gratuito de Roma só teriam mudado de nome. Hoje, seriam os estádios, a mídia de massa e aquele ciclo de trabalhar para consumir. O objetivo, de acordo com essa teoria, continuaria sendo exatamente o mesmo: manter a população focada em qualquer coisa, menos no que realmente importa. E para a gente ter uma ideia da escala desse circo moderno, a fonte cita um contrato de 6 milhões de dólares de um atleta, isso na época do Cooper, como um exemplo perfeito do investimento massivo feito para manter o público vidrado no entretenimento, em vez de olhar para os bastidores do poder. Mas não é só o entretenimento. O controle viria também da informação. A teoria aponta para um fato: a mídia hoje está concentrada nas mãos de pouquíssimas corporações. E o que isso significa na prática? Que um grupo muito pequeno tem o poder de decidir o que vira notícia e, mais importante ainda, o que não vira notícia, moldando a nossa percepção da realidade. E aqui está o ponto crucial de tudo isso, o pulo do gato. Segundo essa linha de pensamento, o entretenimento não é só lazer, ele tem uma função estratégica. A palavra diversão nesse contexto ganha um duplo sentido. Ela também é diversionismo, uma tática para desviar a atenção do que realmente está acontecendo. Certo. Então, se o cenário é esse, existe alguma saída. Para o Cooper, a resposta não estava em uma grande revolução, mas em algo muito mais pessoal. Vamos ver qual era o chamado que ele fazia. O antídoto proposto por ele era basicamente um só: a soberania individual do pensamento. E o que isso quer dizer? Basicamente, desconfiar da informação que já vem pronta, mastigada. Significa assumir a responsabilidade pela própria educação, pesquisar por conta própria e, talvez o mais importante, questionar as narrativas que são entregues como verdades absolutas. Essa citação resume a essência da mensagem dele. A maior ferramenta de resistência seria a responsabilidade de cada um pela própria educação,
pelo entendimento do mundo. É como montar um quebra-cabeça, peça por peça, em vez de só aceitar a imagem que já vem pronta na caixa. E com isso a gente fecha o nosso raciocínio. A teoria de William Cooper pode ser vista como um delírio, como um alerta, mas ela deixa uma pergunta bem desconfortável no ar. Se a nossa realidade é tão saturada de entretenimento e de narrativas prontas, quem é que de fato está escrevendo o roteiro? A reflexão fica com cada um de nós.